mas comentários idiotas. Não esquenta, não esqueça, a loja tá de volta com motivação, sem moderação e muito pra falar. Então senta no sofá, pode relaxar porque já vai começar. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, hoje exatamente às 5h20 de uma quinta-feira, às 17h20. Olha que legal, né? 5 da tarde, a gente aqui gravando num calor desgraçado. Mas esse é o episódio perfeito pra você que gosta de eu falando umas coisas mais motivacional. Umas coisas onde eu não tô choramingando, onde eu tô superando as coisas. Pra depois ficar triste de novo. Mas hoje é o episódio da motivação, ok? Mas antes da gente falar as coisas positivas e coisas legais dessa semana que me deixou muito feliz, não com muito prazer, mas muito feliz, a gente tem que falar de uma coisa, porque caso você não tenha visto o episódio passado, eu postei um episódio onde no início eu falo sobre ego, porque depois basicamente eu digo sobre coisas que me estressaram durante a semana, e depois eu falo que eu não deveria ficar com tanta raiva assim. E daí eu penso mais sobre isso, do porquê que eu sinto raiva das coisas e tal. Mas no início do podcast eu falo sobre ego. Eu explico como eu senti o meu ego, como eu entendi depois como eu senti, porque veio uma mina lavar roupa aqui em casa e eu não sabia mexer na máquina de lavar velha da minha mãe. E daí eu me senti um inútil, me senti mal e fiquei sofrendo por causa disso. Sendo que não tem porquê. Isso era só uma imagem que eu tinha de mim mesmo, que é o ego, que era essa imagem de um cara que consegue resolver tudo, que sabe fazer tudo e que aprende tudo. E por eu não conseguir resolver isso, eu comecei a criar motivo pra não assumir isso pra mim mesmo, nem pra pessoa. Então eu pensei, não, se ela voltar aqui eu vou fingir que eu tô dormindo. Em vez de só falar, não, eu não sei mexer na máquina, vamos ter que esperar a mamãe chegar. Sabe? Enfim. E daí eu achei isso legal, achei um cortezinho filosófico, fiz um corte disso, postei no canal principal. O que eu não lembrava é que as pessoas são incompetentes, sabe? Eu fui ver esse corte, os comentários desse corte, numa expectativa das pessoas conversando, falando sobre si mesma, falando sobre o que entendeu, falando sobre o que elas sentem como o próprio ego e tal. Mas adivinha? É claro que não, eu dei de cara com um bando de macaco. Principalmente um comentário específico que a gente vai ler junto agora. Então venha comigo ler os comentários da macacada. Não é pra ir pra trás do cara, tá bom? E xingar ele, só deixando bem claro aqui. Vai lá e comenta um uga buga e ponto, tá? Não enche o saco dos outros. Deixa eu achar aqui o print, porque sim, tá bom? Eu tirei um print porque eu sofri de raiva com esse cara. Aqui. Lembrando, era um vídeo meu, falando sobre eu mesmo, aprendendo sobre o que era o meu ego baseado nas coisas que eu tinha vivido naquele dia, naquela semana, tá bom? Lembrando disso. O vídeo de Alochan sobre o ego parece raso e superficial. Não me diga que um vídeo de 10 minutos falando sobre ego com um cara que no fundo do corte tá eu, de palhaço e gravata. Não me diga que isso parece superficial e raso. Nossa, temos um vidente aqui, né, amigo? Ele usa uma experiência pessoal comum, não saber mexer numa máquina de lavar, para tentar explicar um conceito complexo como ego. Sabe, vocês vão ver durante isso aqui, porque eu já release aqui umas 10 vezes no dia que isso aconteceu, tá bom? Isso aqui foi no mesmo dia que eu postei o corte e apareceu esse comentário, tá bom? Então faz uma semana isso já. Assim, é inacreditável. Ah, ele tá usando uma experiência pessoal e uma experiência comum pra explicar o ego. Sim, porque é nesses momentos que o seu ego aparece. Assim, sabe? Ah, é um assunto complexo. Tem que explicar de uma forma complexa. Não tem. A não ser que você seja burro. Por exemplo, tem um cara aprendendo a dirigir. Querendo aprender a dirigir. Eu entro dentro do carro, eu boto ele no banco do piloto. Eu falo, ó, ali tá os pedal, aqui tá a marcha, aqui tá o volante, aqui tá as setas. Você vai sentir vontade na hora de trocar o câmbio, de olhar pra ele em vez de olhar pra frente, mas continua olhando pra frente e luta com isso, e assim a gente vai indo, tá bom? Dou esse passo a passo simples, porque é uma coisa simples. E daí do nada chega um cara e fala, mas como assim? Você tá explicando de uma forma muito simples. Eu aqui, o BIP 2440, eu li todo o livro de como um carro funciona. Eu sei como funciona o cilindro, como funciona o motor, como funciona o pneu, como é feito a lataria. Como assim você tá pegando tudo isso complexo e explicando de uma forma rasa e simplista? Você tá brincando com a minha cara, né, amigo? Você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito.
Enfim, o que acaba enfraquecendo sua argumentação. Não é uma argumentação, filho, eu não tô argumentando, mas meu Deus, como pode? Assim, o cara é inacreditável. Porque assim, ele pode não saber o que eu faço, que o canal é de piadinha. Tudo bem, mas ele teve vários pontos pra entender que ele tava esperando uma coisa que não era aquilo. Sabe? Primeiro, um corte de um podcast, onde claramente tem mais de 1 hora de coisa sendo falada. E isso aí foi tirado de um cara falando literalmente. Eu digo no corte que eu senti o meu ego porque eu não achei um lápis na casa do meu amigo. E ele tá, nossa, mas eu queria uma coisa mais complexa. Quem te prometeu uma coisa mais complexa? Por que você tá esperando uma coisa que ninguém te prometeu? Pelo amor de Deus. Sabe? E você acha que isso é um argumento, que eu tô argumentando alguma coisa. Eu tô de palhaço no fundo. Esse podcast aqui é literalmente eu pegando o microfone, colocando no meu cérebro e vendo o que acontece. O tema é tratado de maneira muito simplista, sem trazer referências importantes da psicologia ou da filosofia, como Freud ou outros pensadores que exploraram o ego de forma mais profunda. Irmão, você quer o negócio de uma forma mais profunda? Vai lá ler os caras. Sabe? Ele não citou. É claro que não. Eu não sei dos caras. Eu não fico lendo os caras. Eu tô falando da minha experiência. E assim, o que adiantaria eu ler todos os livros do Freud, como esse cara que se paleu pelo jeito que ele tá cobrando o negócio, e eu não senti o ego do jeito que eu senti. Eu não consegui reagir de uma forma e ver, nossa, isso daqui que eu tô sentindo, isso é o ego. O que adiantar eu ler tudo isso e não sentir? Tá ligado? O que parece que esse cara aqui, não querendo encher o saco agora, mas esse daqui é o primeiro parágrafo, tá? Ele comentou 2 parágrafos sobre, eu queria uma coisa mais complexa. Assim, o que eu vou falar agora não tem raiva embutida aí, tá bom? Porque eu já fiquei muito... Assim, eu já gastei a raiva que eu tinha desse cara no primeiro dia que eu li esse comentário. Mas parece que esse cara, se ele leu o Freud do jeito que ele tá cobrando aqui, ele não entendeu nada. Talvez ele tenha lido, tenha decorado, mas ele não entendeu de fato. Ele não sentiu, vamos botar assim. Porque isso aqui é um comentário de um cara que tá afogado no próprio ego, de como assim as coisas não me agradam? Como assim eu li Freud, esse cara não leu, e ele quer falar de ego de uma maneira simples? Tem que ser complexo, tem que ser rabuscado. Rabuscado, tá certo essa palavra? Eu não sei, mas eu vou usar ela. Se tiver agora algum professor de português querendo encher o saco, sinta-se à vontade. Enfim, mas parece que o cara, ele tá se autoacariciando, vamos falar assim, pra si mesmo, pros livros que ele leu. Não, eu li Freud, eu li filosofia. E daí? O que interessa? É bom você ler, que legal que você lê. Mas você lê e você não sentir, e você não entender de fato, sabe? Você só vai estar repetindo, cara. Eu falo isso no corte, que eu fui perguntar para as pessoas o que era ego, e eu perguntava o que para você é o ego? Quando alguém fala, o fulano ficou com o ego ferido, o que é essa coisa que tá sendo ferida? Porque eu queria exatamente que as pessoas me falassem o que elas sentiam. Não que tirasse uma frase de um livro, não que tirasse o que escutou alguém falar, o que ela já sentiu sobre o próprio ego. Entendeu? E esse daqui é o tipo de cara que se eu perguntasse isso, ele ia falar, segundo Freud, dane-se Freud! Ele tá morto! Que fantasia que os caras têm por sugar daddy, de cara mais velho, cara que tá morto já. Pensa as coisas sozinho. Ou você vai ficar repetindo os outros pra sempre. Você não vai conseguir pegar isso e seguir adiante, ter uma visão nova, você não vai conseguir isso. Você vai ficar sempre repetindo os caras. Assim, não tem nada. Você pode ler todos esses livros de filosofia, do Freud, de não sei o que. Se você não sentir os negócios, se você não levar pra sua cabeça, ficar em silêncio e pensar sobre você mesmo, você não vai criar nada de novo no... Sabe, um analfabeto que nunca leu um livro. Talvez ele tenha um pensamento mais original de criar uma coisa nova, uma ideia nova e uma nova teoria, do que você que leu um monte e não conseguiu absorver nada. Segundo parágrafo. Além disso, ele coloca o sofrimento como algo quase exclusivamente ligado ao ego. Isso aqui é porque eu falei que, por exemplo, eu fui na casa do meu amigo, falaram, acha um lápis aí, eu não achei o lápis. E daí eu falei, não tem lápis aqui, mas eu fiquei sofrendo de, nossa, tomara que não tenha, porque se eles vierem aqui e acharem, eu vou ficar me sentindo um burro. Porque essa imagem que eu tenho de mim mesmo é de um cara que resolve as coisas e tal.
e de repente eu não achei um lápis. Tipo assim, eu vou me sentir mal, obviamente. Por causa dessa imagem que eu creio que não é real, sendo que é super normal você não achar um lápis no meio de uma bagunça, de uma casa em reforma. E daí, tudo bem você sentir essa dor de, tomara que não tenha, né, porque eu não achei. Agora, eu ficava sofrendo, eu fiquei remoendo isso. E dei isso em outros exemplos também. E daí ele fala, ele coloca o sofrimento como algo quase exclusivamente ligado ao ego. Eu não disse que você só sofre por causa do ego. Eu tô falando do ego, sabe por quê? Porque tá no título do corte, tá no título do podcast, eu falando sobre ego. Sabe? É igual eu tô animado com a ideia de física, eu tô aprendendo física. Daí do nada eu venho aqui e começo, não, gente, olha como física tá em várias coisas, tá nisso, tá naquilo, e aparece alguém, não, Aloxia, mas tal coisa é química também. Tá bom, amigo, tá bom, eu entendi, mas eu tô falando sobre o quê? Sobre o ego. Ele continua, como se o sofrimento fosse algo quase exclusivamente ligado ao ego. Ignorando outros fatores importantes como questões sociais, emocionais ou psicológicas que afetam a vida de uma pessoa. Eu tô falando do ego. Meu Deus. No final, Aloxia critica a ideia de destruir o ego, mas não oferece uma alternativa clara ou bem fundamentada para lidar com ele. Eu ofereço. E 2, eu não tenho que oferecer nada, eu só sou um cara pensando. Mas meu Deus do céu, tudo pro cara tem que ter um manual. Tudo pro cara, alguém tem que falar pra ele. Ele não consegue pegar as coisas. É o brasileiro. Isso daqui é o burro que você dá livro na mão. É o cara que ele é burro. E não importa o quanto ele leia, o quanto ele decore as coisas, ele vai continuar sendo burro. Porque a coisa mais fundamental de um ser humano, que é usar a própria cabeça pra pensar sobre si mesmo, principalmente, ele não consegue. Tipo assim, porque eu falo sobre isso de destruir o ego. Eu falo que eu reconheci o ego e que eu acho que, até então, que não tem como destruir ele. É uma coisa que você parte do ser humano, sabe? Você sempre vai ter isso, o que você tem que fazer é lidar com ele. Por exemplo, esse negócio do lápis aí, esse negócio idiota, mas que apareceu o meu ego, talvez o seu não apareça. Eu tô falando do meu. Se você quer falar do seu, você cria um podcast, você faz um videozinho e você fala tudo que você leu sobre o Freud, amigo. Pelo amor de Deus. O cara me cobrando Freud, eu não sei se dá pra entender, mas assim, procura Freud no YouTube, ego, vai ter 1 milhão de vídeos falando sobre. Você não precisa de mim, sabe? Um cara não repete as coisas que você quer escutar porque você leu num livrinho e quer se masturbar com a ideia de que, nossa, eu sou tão genial porque eu li num livrinho. E daí você fica indignado, cobrando uma coisa que ninguém te prometeu. Enfim, E daí eu falo que o certo é lidar com isso. Eu não encontrei o lápis. E daí eu percebi que o meu ego tinha sido atingido, que eu tinha ficado mal. Eu falei, mano, não tem porque eu tá sofrendo também. Eu só não achei o lápis, sabe? Acontece eu cometer um engano ali e não ter achado, vai que o lápis tá atrás de alguma coisa. Enfim. Acontece, tudo bem. Só não tem por que ficar sofrendo por causa disso. É isso que eu falei. Lide com o seu ego. Mas o cara, ele queria que eu escrevesse uma conclusão com 40 parágrafos, chato, usando palavra bonita. Pra ele ler a palavra bonita, pra ele ler a palavra difícil, e ele, eu entendi, olha como sou inteligente. Meu Deus do céu. Enfim, o que deixa o vídeo sem profundidade, com pouca credibilidade. Irmão, não é possível uma coisa... Que credibilidade? Eu sou um cara pensando. Meu Deus do céu. Parece mais uma reflexão pessoal. Parece! Tá vendo o porquê que eu falei que esse cara é burro? Não é por raiva, não é porque... ele me cobrou Freud, eu não tenho, eu vou chamar ele de burro. Mas é simplesmente porque o cara ele teve vários sinais de que sim, é uma reflexão pessoal. Sim, é eu falando sobre mim mesmo. Sim, é eu com uma cara de palhaço e uma gravata no fundo. E daí ele fala, parece uma reflexão pessoal. Parece? É sério mesmo que parece? Tipo assim, entendeu o que eu quis dizer quando eu falei que o cara é burro? Não foi um bagulho que veio da raiva, foi um bagulho que é inacreditável. Parece mais uma reflexão pessoal sem base sólida do que uma análise séria e embasada. É inacreditável. Isso aqui é o brasileiro normal, né? Eu não sei se o ser humano no geral é isso, mas eu sei que o brasileiro é. Porque, cara, é inacreditável. Isso aconteceu também. Essa semana eu escrevi um vídeo sobre casamento que eu fiz uma comparação. Que era... Mulher gosta de casamento, quer casar. Assim, popularmente falando, tem muita mina que não quer casar. Enfim, interpreta desse jeito aí, tá bom? Usa o cérebro um pouco, diferente do nosso colega aí. E daí eu comparei isso com
parar no pedágio. É como se o casal, ele quisesse ir pra praia. E o cara quer ir pra praia e ficar com a mina lá. Mas por algum motivo, a mina, pra ela, é muito importante parar no pedágio. É isso. E daí, por o cara não querer parar no pedágio porque ele acha chato, ela pensa, nossa, ele não quer viajar comigo. Olha essa comparação que da hora. Tá ligado? Só que eu sabia, no momento que eu postei esse vídeo essa semana, eu sabia com toda a certeza do meu coração que os caras não ia entender e que não ia dar, tá bom? Porque, como é que eu posso explicar como é que eu senti? Assim, materialmente falando, é como se eu tivesse pintado um quadro muito da hora. Muito da hora. Eu olhei e falei, nossa, olha esse quadro aqui. E eu tivesse largado ele numa jaula de chimpanzé. Eu sabia que os caras não iam olhar e falar, nossa, olha que legal esse truquezinho aqui que ele usou, essa referência aqui, não sei o que, o jeito que ele pintou. Não, eles iam pegar o negócio e quebrar na cabeça do outro. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas comentando, falando sério, não, mas eu sou homem e eu quero casar. Problema seu! Meu Deus do céu! Uma mina falando, homens em 2024, em vez de assumirem que são quebrados, falam que não querem casar porque matrimônio é chato. Onde que essa mina queria chegar? E eu comentei, e tipo assim, isso daí foi tão absurdo pra mim que eu cheguei a comentar sem maldade nenhuma. Eu comentei, pô, pra mina num vídeo de piada comentar isso, significa que alguma coisa aconteceu. Eu comentei sem maldade nenhuma, ela comentou de volta. Ah, era piada? Sinto muito, não percebi, treine mais. Olha isso, o ser humano não consegue, cara. Eles não conseguem entender uma pessoa simplesmente pensando, simplesmente falando as coisas. Porque eu acho que, assim, eu acho que o brasileiro não pensa. Sabe isso que a gente faz de será que eu tô certo nisso? Será que isso é errado? Ou até pra escrever as coisinhas que eu escrevo. Ah, pontos bons da depressão. Vamos ver aqui. Por que homicídio é errado? Qualquer coisa. Por que a adoção, que é uma coisa boa, quais são os pontos ruins dela? A adoção de cachorro, por exemplo. Os caras não conseguem. Eles precisam de alguém falando as coisas, uma atrás da outra, bonitinho, senão eles não entendem. Eles precisam que alguém já tenha pensado nisso. Pra daí eles conseguirem mastigar bonitinho. Eles não conseguem. Que eu acho que assim, é o ponto mais fundamental de um ser humano. Que é você entender o que você pensa, o que você sente. Não entender completamente, mas assim, eu tô sentindo isso por causa disso. Eu fiquei com raiva do comentário do cara, porque ele tava esperando uma coisa de mim que eu não prometi. Ele tava me cobrando por causa disso. E daí eu senti raiva. E daí... Entendeu? Tipo assim, você 1 mais 1 é 2. Só que os caras parecem que não conseguem. Eles sentem raiva do negócio e ele não sabe por quê. E dele, é ruim. É simplista. Irmão, o que você tá falando? Por que o brasileiro não pensa? Freud, me ajuda. Se Freud estivesse vivo, hoje em dia, ele daria um tiro na própria cabeça. Mas eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Enfim, esse foi o desabafo sobre o comentário do cara do meu vídeo do Eco. Muito obrigado aí. Outra coisa que eu queria falar é que assim, eu me estresso com umas coisas simples, mas sabe, eu tenho que começar a rir mais das coisas. E eu tento fazer isso. O problema é que as pessoas não fazem isso. E daí eu posto um vídeo engraçadinho sobre casamento e daí eu vejo um monte de gente brigando, não sei o que. Mina falando, por exemplo, o homem não quer casar. Fala que não quer casar porque ele não quer casar com você. Porque se fosse com uma mina que ele gostasse, ele casaria. Por que você tá falando disso? Por que você tá falando sério? Gente argumentando, não, é que o casamento é só uma tática pra você perder as coisas que você tem. Meu Deus do céu, cara. É igual postar a piadinha do que o tomate foi fazer no banco. Foi tirar o extrato. E daí porque eu citei a palavra banco, o cara começa. Então, mas é que o fundo fiduciário, você fala, irmão, fica quieto. Que você tá enchendo o saco? As coisas deviam ser resumido a pinto e bunda. E piadinha com mãe. É isso. O mundo seria muito mais fácil. Assim, pra homem. Eu acho que é por isso que mulher talvez leve as coisas mais a sério. Mas eu não sei também. Porque homem consegue levar tudo pro pinto. Porque o pinto é muito importante. Nossa, eu falei isso, eu lembrei de um negócio agora. Pera aí. Que eu queria falar, eu esqueci. Eu queria falar no podcast passado. Começa agora o dilema sobre madeiras. Sobre pirulitos, tá? Vamos botar assim. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. E eu quero que vocês respondam sinceramente. E o porquê, tá bom? Mas
Assim, não use palavras de baixo calão aqui, tá? Fale a palavra madeira, tronco, não sei. Não fale palavras esdrúxulas nos comentários, ok? Do nada, eu não sei porquê, eu cheguei no meu grupinho de amigos, eu cheguei com um dilema, eu cheguei com uma missão, cheguei com uma pergunta, às 8h30 da manhã. Eu perguntei, se vocês pudessem perder 1 centímetro de altura e ganhar 1 centímetro de madeira, o que vocês fariam? Ou ao contrário, perder 1 centímetro de madeira e ganhar um de altura. O que vocês fariam? Quantos centímetros vocês tirariam de um pro outro? Assim, pra mulher que estiver escutando isso aqui, sinto muito, não tem como comparar esse tipo de assunto pra mulher, porque, sabe, elas não conseguem entender o quanto que o próprio pinto é importante pra gente. Eu lembro de uma vez, principalmente, assim, eu tenho um amigo no sul, que enfim, é um amigo meu de infância, e ele tava mal, ele veio me mandar mensagem, e ele queria que eu lesse o conselho pra ele num podcast. Só que daí ele ficou com vergonha, daí ele me mandou mensagem. Basicamente, ele é um cara preto e assim, tem todo aquele mito do nosso, o cara tem uma madeira enorme. Que eu não sei se eu já falei aqui, mas assim, isso é um negócio muito preocupante pro homem, o tamanho da própria madeira. Eu lembro quando eu tinha 14 anos e eu vi alguns filmes e tal, nossa, eu fiquei em choque, eu falei, nossa, eu gordinho, baixinho, antes da puberdade, com meus 10 centímetros, eu fiquei, nossa, eu sou uma vergonha, eu sou inútil. E daí eu lembro que tinha esse mito aí, que foi quando eu escutei esse mito de que os caras pretos tinham umas madeiras maior. Daí eu fiquei, nossa, que triste. Daí foi quando eu descobri aquele bagulho lá da BBC, que é Big Black Galo. Grande Preto Madeira. E no mesmo dia que eu descobri isso, eu descobri o BWC, que é o Big White Galo. Grande Branco Madeira. E daí, quando eu pesquisei isso, eu vi um cara que era mais rosa que um Nesquik, com um bagulho de mais de 30 centímetros. Eu falei, tá bom então. Não tem nada a ver com a cor. O problema sou eu mesmo. O problema não é a cor. O problema é a fimose, é a vida. Eu entendi, eu aceitei. Mal sabia eu que depois, né, existe uma coisa chamada puberdade. Olha só quem diria. Enfim, mas tem esse mito. E esse mito, junto com o fato do homem se importar demais com isso, cria um negócio que é o seguinte. Tem mina que acha que esse mito é verdade e tal. Que todo cara preto tem o bagulho e não sei o que. E daí, as minas que eu sei com esse cara, eu não sei se elas de fato davam a entender isso, ou se ele, por ser tão preocupado, entendia isso. Mas a questão é que o cara, ele tem a minha altura, sei lá, 1,80, 1,81, 1,82. E segundo as palavras dele, ele tem 13 centímetros. Não vamos rir do colega. Acontece, eu já falei aqui. Porque se a média é 15 e tem uns caras com 25, significa que tem a mesma quantidade de 10 centímetros pra cima. Esse cara com 25 tem a mesma quantidade com 10 centímetros a menos, que é com 5, entendeu? Então assim, você tá com 13, relaxa. Tem gente muito pior que você. Mas a expectativa do cara, a tensão na cabeça do cara era tão enorme que ele não conseguia. E daí ele ia fazer coisas com a mina e isso ficava tão em pânico na cabeça dele que ele não conseguia, ele só não funcionava. E daí ele foi mandar mensagem pra mim sobre isso. Você entendeu? Eu só tô falando isso pra você entender, você que é mulher, entender o quanto que isso é preocupante pros caras. Esse cara, a mãe dele morreu, o pai dele teve, sei lá, diabetes, alguma doença assim. Ele nunca falou, nunca desabafou comigo sobre nada disso. Agora, no momento que o cara tem um problema com a própria madeira, aí, você entendeu? O cara prefere perder a própria mãe do que perder a madeira, é isso. Enfim. Agora que você já entendeu o quanto que isso é um drama pra gente, eu só falei pro cara, caso você esteja curioso, e você também tem um galho, né? Um graveto, vamos botar assim, né? Tronco, é graveto. Relaxa, tá bom? Relaxa. Tem gente muito pior que você. Você aprende outras coisas, tá bom? Não é isso. Se você for o cara da hora, isso não vai importar pras minas, tá bom? Senão não teria tanto rico com várias mulheres. Enfim, basicamente, o dilema era esse. E eu mandei no grupo. E daí eu tô tendo que fazer um pix no meio do podcast. É inacreditável. É inacreditável.
o tempo que acontece as coisas. Mas tudo bem, vamos lá, nós consegue. Me dá alguns segundos aqui. Tá, fazer isso aqui. Beleza. Não. Quase fiz merda. Quase mandei dinheiro pra gente que não era pessoa. Deixa eu ver. Tá bom. Revisado. Vai, anda logo. Eu tenho um programa pra gravar, gente. Pelo amor de Deus. Pior que eu queria fazer um corte sobre isso. Daí vai ter isso aqui. Eu posso cortar, né? Também, eu sou burro. Mas você aí, ó. Você que tá vendo o episódio completo, você tá vendo. Eu tendo que fazer um pix no meio do programa. Ô, que vida boa. Deixa eu mandar o comprovante pro cara aqui. Amigo, cadê você? Tá aqui. Gerar comprovante. Enviar comprovante. WhatsApp. Cadê o cara? Feito. Tá. Eu mandei esse dilema no grupo e eu só fiquei esperando as respostas. Porque assim, partindo do meu ponto, o que eu faria se fosse eu? Se fosse o gênio na minha frente me fazendo essa pergunta. Eu tenho... A minha altura varia do nada. É tipo 1,80, 1,81. Eu acho que faz um ano que eu me medi, deu 1,79. Eu fiquei triste, falei, nossa, eu tô diminuindo demais. Porque eu lembro que no segundo ano do ensino médio eu tava com 1,82. Mas é isso, esses dias eu me medi de novo, deu 1,81. Então, é isso, tá de boa. O que eu faria? Eu tiraria os números que sobram e eu ficaria com 1,80 redondo, entendeu? O complicado é que eu tenho 1,81, então não faria tanta diferença assim. Mas essa também foi a resposta do meu amigo gordo, porque nesse meu grupo, desses meus dois amigos, temos o gordo e temos o anão. Meu amigo gordo tem 1,75. Ele falou exatamente o que eu faria. Eu tiraria os 5, ficaria com 1,70 redondo, mais 5 centímetros. Segundo ele, assim ele realizaria o sonho dele de ter 22 centímetros. Por que eu sei disso? Eu não sei, mas ficou na minha memória esse sonho do amigo aí. Adivinha quem foi o único que discordou, que falou, não, eu acho melhor eu tirar de baixo pra botar em cima. Meu amigo anão, meu amigo que tem 1,57, 1,58. Ele fala 1,58. Eu lembro da gente se medir dá 1,57. Mas tudo bem, não vou falar nada. Segundo ele pegaria alguns centímetros. E aí que eu não entendi, sabe? Vamos ver se você concorda comigo. Eu entendi o ponto dele, eu só não consigo concordar. O que ele falou é: eu tiraria, sei lá, 2 centímetros de baixo e colocaria na minha altura. Pra ficar com 1,60, redondo. Só que não fez sentido pra mim, porque você tem 1,57 e tem 1,60, não faz diferença. Ninguém percebe isso ao olho. Assim, 1 centímetro, 2, é só você botar um chinelo. Se eu botar um tênis, eu fico com 83. Tá ligado? Assim, não faz sentido. A minha ideia era, você pega, você tem 1,57. Você pega esses 7 centímetros a mais, tira da altura, coloca lá embaixo e assume a postura de anão pintudo. Acabou. Tem a onça pintada, tem o anão pintudo. Ponto final. Porque, assim, para pra pensar. Qual que é o problema dele de ser baixo? Se ele vivesse num lugar onde todo mundo tem 1,50 de altura e ele tivesse 1,57, ele não ia se importar. O problema é que todo mundo tem altura a mais do que ele. E no lugar que ele tá agora, todo mundo é mais alto que ele. E ele, segundo ele mesmo, ele tem aí uma madeira normal. Uma madeira ok, uma madeira na média, suave. Só que você pegando centímetros da sua madeira e colocando na sua altura, você pega, sei lá, vamos botar no máximo aí, 10 centímetros. 10, não, 10 é demais, 5 vai. Você vai ficar com 10 centímetros de madeira, porque tirou os 5, e 1,57 vai virar o quê? Vai virar 1,62. Sabe, não vai fazer diferença nenhuma. Só que agora você vai ser baixo, você saiu de baixinho pra baixo, e daí você, de um cara normal, vira um gravetinho, sabe? Entendeu? Então era muito mais valioso você assumir de fato, sim, eu sou baixinho e ponto, porque as minas vão te olhar baixinho igual você com 1,60. Só que ter uma coisa maior que todo mundo, entendeu? Que daí seria a madeira de
sei lá, 22, 23 centímetros. Então, assim, na minha cabeça, isso faria muito mais sentido. Mas eu entendo que ele tem insegurança com a altura dele, com o tamanho dele. Mas eu não sei. Pra mim, isso faz muito mais sentido. Então, comente aí se você concorda. Ou se você gostaria da ideia do anão pintudo. É incrível como tudo dá pra transformar em pinto, né? E seria muito mais fácil a vida e muito mais leve se as coisas fossem só isso. Só dilemas sobre pinto, peitos e mães. Mas enfim, eu. Que bom que eu lembrei de falar isso. Tem uma outra coisa que eu queria contar. Agora chegamos no momento motivação do podcast. Esse daqui vai ser um pouco mais curto, porque eu tenho que fazer uma coisa hoje ainda. E tem que ser daqui a pouco. Então sinto muito aí. Dessa semana vai ser um pouco mais curto, tá bom? Mas. Momento motivação. Eu, depois de ler várias coisinhas aqui e ali, de ver várias pessoas falando, eu não sei de onde é que eu tirei, eu acho que eu não vi isso em lugar nenhum. Eu tirei da minha própria cabeça. O que que eu comecei a fazer? É idiota, tá bom? Mas eu juro que dá certo. Porque é o seguinte, pra quem tava vendo o que que eu tava passando, eu tava passando 15 dias na cama, não tava conseguindo fazer as coisas, tava mal, tava triste, depressivo. Eu tentei dessa pra melhor. E daí o que que eu tentei fazer agora? Eu percebi que no meu caso, talvez a depressão, essa tristeza profunda, tudo isso, seja só um sintoma, não a doença em si, tá bom? E, de novo, eu vou ter que falar isso aqui, porque senão aparece um cara igual o cara que, mas não citou Freud. Eu não sei o que que eu tô falando, eu sou só um imbecil, tá bom? Mas pra mim, essa depressão, essa tristeza e tudo mais, vem muito mais de um lugar onde eu não tô fazendo as coisas que eu queria estar fazendo, e daí eu fico triste, e por eu estar triste eu não faço mais as coisas que era pra eu fazer, e daí eu ganho menos dinheiro, as coisas caem, eu produzo menos, eu deixo ideia legal que eu tenho que passar, porque eu não consigo fazer, isso vai me deixando muito mais mal, entendeu? E daí a depressão é um resultado disso. Por isso que eu fiquei na cama 15 dias falando, nossa, eu sou um merda, eu não aguento mais, com esse sofrimento dentro de mim, com essa tristeza profunda dentro de mim. Eu não sirvo pra mais nada, eu não tenho mais nada pra fazer, eu não consigo, não sei o quê. Porque assim, eu vi um exemplo de um cara, não sei se foi ele que deu esse exemplo, enfim, tanto faz, mas era basicamente que se você tá doente, você tá com a perna quebrada, quebrou a perna, você vai ficar com febre, porque o corpo ali tá tentando resolver as coisas. O seu problema é a perna quebrada, não é a febre. E eu poderia fazer o que muita gente fala, toma remédio, faz não sei o que seria eu tomar o remédio pra febre, nesse caso onde eu tô falando que pra mim a depressão parece que é um sintoma. Só que quando, e daí eu não vou ter febre. Só que quando eu parar de tomar o remédio, a minha perna ainda vai estar quebrada. Eu ainda não vou estar fazendo essas coisas. Tudo bem que eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Eu posso tomar o remédio e ir fazendo as coisas e tal, devagarinho, me recuperando esse machucado. E daí quando eu parar o remédio, beleza, eu já vou poder usar minha perna normalmente. Sim, poderia, mas não tenho dinheiro para remédio. Então, eu decidi que eu ia só fazer as coisas. Eu ia parar com toda essa papagaiada de, eu tô cansado, eu descanso, sabe, já fiz muita coisa. Não, o que que eu fiz? Eu peguei uma caneta, escrevi no meu pulso a palavra agora. Simplesmente isso. E eu me comprometi a tentar. Lembre-se da palavra tentar, que ela vai ser interessante, tá? Eu me comprometi a tentar acordar todo dia 3h30. Na hora que eu acordar já, editar os 2 vídeos curtos do dia, porque eu posto 2 vídeos curtos por dia e um vídeo grande por dia, de segunda a sexta. E sábado e domingo no canal principal eu tô postando o corte do podcast. E tô postando o podcast sábado também no canal de podcast. Enfim. E daí eu acordo 3h30, edito os 2 vídeos curtos. Quando tá sendo botado a legenda dos vídeos curtos, que demora, sei lá, uns 10 minutos, eu vou na cozinha, pego o frango, preparo o frango, faço tudo, como. E é isso. É essa ideia. E daí começar a fazer o que eu tiver que fazer. Se eu tiver que editar vídeo grande, eu edito vídeo grande. Se eu tiver que escrever vídeo, eu escrevo vídeo. E por aí vai. E também eu tô tentando, antes de dormir, sei lá, tentar ir dormir umas 8 da noite, por exemplo, pra acordar às 3h30.
E às 7 horas por aí, começar a me preparar pra ir dormir, a desacelerar. 7h30, pegar um livro pra ler. Por exemplo, o do Alan Watts, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Pegar, ler ali uma partezinha, até eu entender algo, entendeu? E daí, se eu não entendi, eu fico lendo essa parte até eu conseguir absorver ou interpretar de uma forma que meu cérebro de macaquinho consiga entender. E daí, às 8 dormir. Era essa a ideia. E por isso que minha semana tá sendo interessante, porque eu não consegui ter nenhum dia perfeito, mas todos os dias teve alguma coisa boa. De felicidade, não de prazer. Porque isso é um bagulho que eu tava pensando. Toda vez que eu coloco o prazer na frente, eu me sinto infeliz. Quando eu aproveito uma coisa que não me dá prazer e faço essa coisa, a força, eu tenho felicidade. Eu não tenho prazer em editar um vídeo. Eu faço isso todo dia. É cansativo, é repetitivo, cansa porque eu tô com o celular na cara, entendeu? É enjoativo. Mas eu faço e tal, tento fazer diferente alguma coisa e tal, não sei o que. E daí isso me dá felicidade, quando eu vejo que tem um retorno. Quando eu olho pro vídeo postado, eu penso, nossa, a edição foi mais trabalhada, mas teve o negócio que eu queria. Foi chato, mas ó, ficou do jeitinho que eu imaginei na minha cabeça esse vídeo. Nossa, que coisa boa. E daí eu tenho felicidade, porque uma coisa foi concluída, não foi um prazer. Enfim. E daí como é que tá sendo minha semana? Segunda-feira. Vou usar só segunda-feira como exemplo, tá? Porque foi o dia que eu acho que eu mais fiz coisa. Como sábado e domingo eu tava correndo por causa do que eu tava ajeitando o canal de podcast, fazendo os cortes, tudo que dá trabalho, renderizar, não sei o que. Sábado e domingo meio que ficou pra isso, eu não consegui escrever nem gravar as coisas pra eu postar durante essa semana. Então quando que eu vou fazer isso? Segunda. Foi isso. Acordei 3h29. Porque eu abri o olho, as luzes estavam acesas, que eu coloco as luzes pra acender 3h29, pra eu já acordar e já dar de cara com aquela luz forte e acordar de uma vez. E boto o despertador 3h30, né? Porque daí eu acordo, as luzes estão acesas e eu entro em choque. Nesse dia eu acordei antes do despertador ligar, tocar, mas eu acordei depois das lâmpadas terem ligado. Então, enfim. Daí eu já peguei o celular, com sono mesmo, peguei o celular e não levantei. Só editei. Botei pra renderizar a legenda, que daí demora. Fui ali na cozinha, fiz as coisas, tomei uma garrafa de água, terminei de comer, voltei, esperei terminar de renderizar, tomei mais uma água. Daí eu peguei, sentei aqui na mesa e escrevi. Isso era 4h30, tá? Demorou meio que 1 hora as coisas. Sentei na mesa, comecei a escrever. Escrevi 2 vídeos grandes, o stand-up sobre raiva e um vídeo sobre Terian, o incrível mundo dos Terian. O vídeo de segunda-feira já tava pronto, tá? O vídeo grande. E editei daí os 2 vídeos curtos, né? Que era pra segunda-feira também. Sentei, escrevi esses 2 vídeos grandes e escrevi 2 vídeos curtos, que eu não lembro qual era. Acho que era sobre Terian também e outro eu não lembro. E daí eu fiquei escrevendo, era 4h30, eu fui até às 7h30 por aí. Eu percebi... Eu tô tentando lidar com a minha ansiedade. Eu tô lidando com isso sem remédio, sem nada. Pra você que já me ouviu falar aqui, você sabe que eu só me prendo às coisas. Eu só fico do nada, discutindo comigo mesmo, lembrando de uma discussão, me preparando para uma discussão que talvez nunca exista, e fico revivendo essas coisas, entendeu? E daí eu tava de noite no meu quarto, escrevendo às 7h30 da manhã, e não saía mais nada. Porque eu uso muito essa minha habilidadezinha de escrever as coisas. Pra pensar em alguma coisa, chegar em algum ponto e tal. Só que eu não tava sendo mais nada. E eu só tava lembrando de discussão, lembrando de coisa que eu fiquei triste por ter feito e tal. O que que eu fiz? Peguei uma roupa, botei um boné, botei uma camisa, botei uma calça, peguei um bloquinho de notas e saí pra caminhar. Tava friozinho, nossa, temperatura perfeita. Por quê? Porque essa habilidadezinha que eu tenho não é um superpoder, essa ansiedade de ficar criando cenário na minha cabeça, pensando várias coisas. Né? Nossa, nasci com um superpoder. Eu tenho isso desde quando eu era pequeno, porque simplesmente eu desenvolvi isso porque eu era uma criança sozinha. Porque eu morava numa casa que era literalmente do tamanho do meu quarto atualmente, e minha mãe ia trabalhar, eu tinha que ficar sozinho. E daí às vezes eu desmontava alguma coisa, quando minha mãe trazia alguma coisa do lixo pra eu desmontar, mas na maioria das vezes eu tinha que ficar sozinho na minha cabeça. E minha cabeça tinha que se entreter sozinho. Então não era por causa de celular que eu fiquei assim, não foi por causa da internet que eu fiquei assim, eu sou assim desde pequeno. E eu não entendo. Agora pensa em ansiedade como essa habilidadezinha que eu tô falando, tá bom? Que me é muito útil.
Muito do trabalho que eu faço, muitas coisas que eu faço é por causa dessa ansiedade de ficar pensando em várias coisas. Dessa ferramentazinha. Porque assim, isso daqui não é, eu sou arrogante, tá? Mas isso daqui não é a minha arrogância falando. Eu não consigo lembrar de alguém que faz isso, que posta 2 vídeos curtos por dia, 1 vídeo grande, claro, quando dá tudo certo, né? De segunda a sexta, sozinho. Os cara ou tem roteirista, ou os amigos mandam conteúdo, ou ele improvisa, ou ele faz react. Não tô menosprezando os caras, tá ligado? Eles fazem as coisas que eles querem, eu faço do meu jeito que eu prefiro. Ou comediante também. Dificilmente você vai ver um comediante postar 15 minutos toda semana. Tipo, tem 2, são um top 1 do país, que faz isso. 15 minutos por semana. 15 minutos eu tô postando a cada 2 dias de conteúdo, entendeu? Não tô falando de qualidade também, tá? Não é isso. Não tô comparando isso, falando, eu sou melhor, não é. Só tô falando, olha o tanto de coisa que sai da minha cabeça. Às vezes é ruim, às vezes é bom. Até porque é difícil você pegar 15 minutos, igual os caras fazem, e num assunto só. Eu vou misturando as coisas e tal, enfim, tanto faz. Então isso é uma coisa boa, é uma ferramentazinha muito boa de se ter. A questão é que, obviamente, como tem as coisas boas, tem as coisas ruins. Que é isso, que é ficar lembrando de briga, ficar tentando se preparar pra coisa que nunca vai acontecer. Isso cansa o seu cérebro. E usar isso do jeito bom também cansa. Igual eu tava escrevendo vários vídeos, cansei, tive que sair pra caminhar. Por que eu tive que sair pra caminhar? Pra ficar no agora. Porque, por exemplo, você vai atravessar uma rua. Quase nunca, eu espero, porque senão você vai acabar sendo atropelado, você vai atravessar uma rua, você vai olhar pro lado e vai estar pensando na briga que você teve. E se você tiver, você percebe que isso não é comum. Você percebe que você tá meio cego de raiva, alguma coisa assim. Não, você olha pra rua e pensa, não tá vindo carro. Você olha pro outro lado, não tá vindo carro. E daí você pensa, vou atravessar. Você não fica, será que eu tô concentrado? Eu tenho que me concentrar nisso. Meu Deus, eu perdi a concentração? Quanto tempo eu consigo ficar concentrado? Você não faz isso. Então, quando você sai na rua, você se força a ficar no momento presente. E foi o que eu fiz. Eu tava andando, eu nem sabia pra onde é que eu tava indo, eu só tava caminhando. Eu olhava pra árvore, via um carro passando, eu olhava na cara de alguém. E daí, quando eu precisava dessa habilidadezinha, dessa ideia, eu só pensava, eu tenho que escrever sobre casamento, né? Que é o vídeo que eu tinha citado que eu fiz comparando casamento com pedágio. Que mulher gosta do pedágio e homem só quer terminar a viagem. Essa ideia foi nessa caminhada que eu tive. Porque daí a minha cabeça ela tá descansando. Ela não tá se cansando com essa briga, não sei o que, todo esse estresse. E daí quando eu quero usar a energia dela pra essa coisa que eu preciso, aí ela funciona muito melhor e muito bem. E é difícil explicar isso para as pessoas porque parece que elas não entendem. Acho que foi ontem ou anteontem eu tava conversando com uma amiga minha que agora tá indo pra terapia, tá fazendo as coisas, tá tomando remédio e tal. E eu tava contando pra ela isso que eu tô fazendo de superar, tentar lidar com essa minha ansiedade. Desse jeito. E ela tá, por que você não toma remédio? Porque daí você, sabe, isso vai dar uma acalmada e você vai superar as coisas, você vai parar de ficar se estressando e pensando nessas coisas à toa. Com a terapia também vai te ajudar a controlar. Eu não tenho esse tempo pra me acostumar com o remédio, me acostumar a forçar uma ideia. Eu não tenho isso. Porque, nossa, eu vi um cara dando um exemplo disso, acho que foi o Thiago Carvalho. Ele dando um exemplo disso que, acho que não era sobre isso, mas encaixou perfeitamente. Que é como se você tivesse um bisturi na sua mão. Você é um médico, por exemplo. E você tem uma ferramenta muito bem afiada. Que no meu caso é essa habilidade, é a ansiedade, vamos botar assim. E eu tenho isso que pode ser usado de uma maneira muito boa, porém eu não consigo controlar. Eu tenho, sei lá, espasmo na mão. E daí eu acabo me machucando com isso, machucando outras pessoas. Qual que seria a ideia de eu usar isso? Eu, como médico, como cirurgião, tanto faz, aprender a lidar com essa ferramenta, a lidar com meus espasmos, segurar mais firme, com mais delicadeza e tudo mais. Eu tomando um remédio, seria como se eu pegasse uma pedra e tirasse o fio desse bisturi. Que daí eu posso ter espasmo à vontade. Eu posso ficar nisso à vontade, que daí eu não vou me machucar, entendeu? Só que eu não posso fazer isso. E muita gente, inclusive, que entra na terapia, psicólogo e começa a tomar remédio, não entende isso, os caras. Isso é útil pra, tipo assim, usando essa analogia do bisturi aí, que, enfim, muito boa.
É como a ideia é você tirar um pouco do fio e daí você também ir controlando, aprender a lidar com os espasmos da sua mão. Só que tem muita gente que não faz isso. Os caras tomam remédio, eu não sei por que as coisas não melhoram. Porque você não tá pensando, você não tá tentando lidar com você mesmo, tentando entender o que tá acontecendo, tentando controlar a sua mão. Tá ligado? Você só tá cegando a lâmina e, não, agora eu tô bem, porque eu não tô me sentindo mal, logo eu estou bem. Não é assim que funciona. O que eu tô fazendo é só tentar controlar minha mão, igual eu fiz, tentando controlar essa ansiedade, usar ela de uma forma boa. Usar ela quando eu preciso dela. E toda essa filosofia que eu peguei, escrevi no meu pulso agora, de fazer agora as coisas, não é depois, não é daqui 5 minutos, não, é agora. Saí pra escrever, falei, tá, você agora, vou escrever, beleza. Fiquei escrevendo, voltei pra casa, escrevi acho que 2 vídeos. Cheguei em casa, tava meio cansadinho, peguei uma água. Falei, não, agora eu vou sentar e vou terminar de escrever isso daqui. Ali no vídeo final, vou passar a última checada e vou terminar os vídeos. Passar limpo. Eu fiz isso. Daí, era 10 da manhã. Daí minha mãe saiu bem na hora, 10h30 da manhã. Daí eu pensei, pô, daria pra gravar agora. Daí eu pensei, não, daria não, dá pra gravar. Vamos fazer agora. Essa ideia que eu tô agora de faça agora, não é pra você resolver o mundo agora. É pra você fazer o que você pode fazer agora. Se eu sei que eu posso editar, sai do Instagram e edita. Se eu sei que eu posso escrever, para de olhar a TV, vai fazer as coisas. Porque realizando essas coisas você vai ficar bem no final delas. Às vezes você não vai conseguir realizar, não vai terminar, não vai ser do jeito que você queria, mas você tentou e você fez as coisas. Entendeu? Então, isso tá ajudando bastante com a minha ansiedade. Daí eu cheguei em casa, terminei, passei a limpo, daí depois eu gravei os vídeos, era acho que 12:00. Postei um dos vídeos curtos que eu tinha que postar já. E daí, sabe, entendeu? Daí eu botei o vídeo grande pra ser preparado, pra tirar o ruído ali. Nesse meio tempo eu fiz negócio pra comer, porque demora uns 10 minutos. Comi, deu aquela cansadinha aqui que eu pensei, vou tomar um banho gelado. Porque o banho é um desses momentos que a minha ansiedade toca, sabe? Sem parar, porque é um lugar muito confortável. Porque é um lugar que tá quente, é um lugar onde eu posso passar o tempo que eu quiser, porque eu tô na minha casa pagando as minhas contas de água, então dane, se eu quiser passar 3 horas tomando banho, eu vou passar 3 horas tomando banho. Então eu posso ficar o tempo que eu quiser. E eu ainda me iludo com a desculpa de, é que eu tô fazendo alguma coisa, né? Talvez eu tivesse que editar. Não, mas é que agora eu tô tomando banho. Não tô, já tomei banho nos primeiros 10 minutos. Eu tô ali a meia hora porque eu tô pensando. Porque eu tô me distraindo. E tomar o banho gelado nesse caso, além de me acordar, por eu estar acordando 3 horas da manhã, e daí bate um soninho nessa parte da tarde, logo depois de comer. Esse banho gelado, além de me despertar, porque é basicamente o corpo tentando ficar vivo. Ele fala, irmão, você vai perder temperatura, anda, acorda. É por isso que você fica ofegante, por isso que você fica desperto, por isso que... Entendeu? É isso. Além disso, me ajuda a ficar no agora também, esse banho gelado. Eu não tenho tempo pra me distrair pensando na briga que eu tive com a minha mãe. No que eu falei pra minha ex há 3 anos atrás, que deixou ela mal e que eu não devia ter falado, que eu me arrependo e que eu nunca vou poder dizer pra ela. Porque meu corpo tá com frio. Anda, mano, toma o banho, vamos, anda logo. Sabe? Então tá fazendo muito bem pra mim. Isso. E não só. Assim, não sei se dá pra entender. Tá me dando felicidade. Nessa segunda-feira que eu fiz isso, eu não consegui fazer o negócio que eu queria de dormir às 8 da noite. Acabou que meu amigo precisou de ajuda pra reformar a casa dele lá de novo. Pegar um armário, desmontar um armário, carregar um armário, montar o armário completo. Inclusive, eu queria falar sobre isso, que eu não tô passando essas ideias pros meus amigos de, faça agora. Porque eu sei que é chato, é papinho de coach, parece. E daí, vou lançar um e-book sobre isso, rapaziada. Mas assim, por exemplo, semana passada eu tinha ido na casa dele pra botar e instalar a tomada lá. A gente tinha que fazer um negócio, instalar 3 tomadas, por exemplo. Só que o celular dele tava sem bateria, a gente tinha que desligar o disjuntor, a geral, a luz. E a gente ficaria com o celular ali com o flash. E ele, mano, melhor não sei o que, não vai dar tempo. Eu, não, dá pra fazer agora? Vamos fazer agora, pô. Mas a bateria vai acabar. Quando acabar, a gente liga as luzes de novo, vai embora e é isso. No final, o que aconteceu? Deu tempo, por algum motivo, considerando que o celular dele é um iPhone, a bateria dura em 1% pra sempre, é inacreditável. Mas instalamos umas 3 tomadas. Fizemos na hora.
o que talvez ele deixasse pro outro dia, e daí fosse ficar, e não sei o que. Não, terminamos ali, acabou. A mesma coisa nessa segunda-feira. Eu fui pra lá montar o armário, e daí os caras tava, não, vamos fazer isso, vamos deixar as gavetas lá na outra casa pra não ir buscar. Eu falei, não, dá pra fazer agora? Vamos fazer agora, pô, deixar isso pronto já que amanhã acabou. Fizemos, tá ligado? Porque é muito mais fácil você passar essa ideia fazendo as coisas do que você falando e falando e falando. Porque como eu já disse nesse podcast aqui, as pessoas não entendem. Minha amiga não entendeu falando negócio do que eu pensei, do que eu tava fazendo. O cara que eu tava falando sobre o ego, semana passada, ele achou que eu tava citando Freud por algum motivo. Ele ficou triste por eu não citar a palavra Freud. Mas enfim, é assim que eu tô lidando com a minha ansiedade e tô fazendo as coisas essa semana e tá muito bom, tá funcionando bastante. E assim, quando eu não consigo fazer, por exemplo, nesse dia aí que eu fui ajudar meu amigo, eu não fiquei depois, eu devia ter ficado em casa. Não, eu tomei a ação de ir, então tô lá, vamos fazer as coisas lá, e aí se tiver que ficar até mais tarde, vamos ficar. No final, eu cheguei em casa, era 1 da manhã, eu tinha que acordar às 3h30. Mas daí eu cheguei em casa, tomei um banho, não tomei banho gelado daí, porque, enfim, eu queria dormir mesmo. Mas daí eu li, eu tinha me comprometido a ler antes de dormir, eu li. Daí logo em seguida eu só dormi e ponto. Daí eu botei despertar o relógio, acho que era 8 da noite. Ou 8 da manhã. Acordei um pouco mais tarde, mas segui as mesmas coisas. Acordei, editei 2 vídeos, botei a legenda 2 vídeos, comi, editei vídeo grande, depois eu escrevi as coisas que eu teria que escrever. E é isso, é simplesmente faça agora, tá bom? Não deixa pra depois. Porque, pelo menos assim, além de você estar fazendo uma coisa, tá fazendo ações que vão no futuro te trazer felicidade, porque você não queria estar fazendo agora, porque adivinha, eu também não queria estar escrevendo às 3 da manhã. O olho tá cansado, mas eu sei que tem coisa pra eu fazer na minha cabeça. Eu sei que tem alguma coisa ali, mas eu tô com preguiça de levantar e botar a cabeça pra funcionar. Então você se propor a isso, até você escrever no seu braço, igual eu fiz, isso dá uma pressãozinha a mais, que é bom até. Porque eu não preciso da palavra agora escrita no meu pulso pra eu lembrar que eu tenho coisa pra fazer. Eu posso só lembrar. Sabe, eu posso olhar pro meu braço agora e, aqui tem a palavra, tinha a palavra agora não tá aqui, tá? E lembrar que eu tinha coisa pra fazer. A questão é que quando eu escrevi isso de manhã, eu tive a ideia de, não, o dia eu vou olhar isso daqui e eu vou lembrar que eu tenho que fazer agora. E daí se eu não fizer isso, chega, sei lá, 6 horas depois, eu olho pro meu braço e eu tô meio cansado e falo, pô, mas de manhã eu sabia que eu podia fazer isso daqui. Eu sabia que eu ia ficar cansado igual eu fiquei, mas ainda assim eu sei que eu posso fazer, mas eu tento justificar que não, deixa pra amanhã. Igual o podcast agora. Eu tenho coisa pra fazer daqui a pouco, que eu vou pra casa desse meu amigo, na casa dele lá, arrumar as coisas de novo. E eu, vou deixar o podcast pra amanhã, não vou gravar não. Eu gravo amanhã. Não, cara, eu posso fazer agora, eu vou fazer agora. Porque senão eu vou ficar lá e vou, nossa, eu devia ter gravado. E o que eu ia ficar fazendo nesse meio tempo? Eu ia olhar a TV, eu ia olhar o Instagram. Talvez eu botasse um vídeo pra renderizar no meu celular pra ficar, não, eu tô fazendo alguma coisa. Mentira. Então é isso que eu tô fazendo aqui, tá me ajudando bastante, tá me dando felicidade. E talvez ajude na sua vida essa ideia do faça agora as coisas, sabe? Não fica deixando pra depois. Se você pode fazer, faz. Porque eu não sei. No meu caso é muito específico, que é aquela depressãozinha que eu tava e tudo mais, era por eu não estar completando as coisas, eu não estar fazendo as coisas, e eu estar fazendo as coisas agora me deixa muito orgulhoso de mim mesmo. Tanto que às vezes eu até caio na armadilha. Terça-feira, por exemplo, também foi outro dia desse que eu fiz um monte de coisa. E daí eu tava orgulhoso. E daí do nada eu liguei pra minha amiga e comecei a falar sobre isso. E daí eu fui ver, eu tinha perdido 1 hora. Porque eu tava orgulhoso, falando, que legal, o que eu fiz, não sei o que. Que é chato, eu sei, mas eu gosto de fazer isso. E daí cabe a você olhar pra isso e falar, tá, pera aí, o dia não acabou, né, irmão? A gente tem outras coisas pra fazer, a gente pode fazer agora, então vamos lá. Enfim, tá me fazendo muito bem, tô gostando bastante. Espero que isso de alguma forma ajude vocês. Se não ajudar também, tô falando sobre mim, então sinto muito. Foi assim que eu estou vencendo a ansiedade. E hoje, por exemplo, e eu não tô me culpando quando eu não consigo.
Por exemplo, hoje, quinta-feira, era pra eu ter postado um vídeo grande. Não postei. Porque ontem eu vacilei, simplesmente por causa disso. Eu fui dormir às 2 da manhã. E não foi fazendo nada de útil. Eu podia ter dormido às 10. Ontem eu vi Coringa. Nossa, queria falar sobre isso. Eu vi Coringa. Pra eu fazer vídeo e tal sobre isso. Que eu queria ver as pessoas. Que as pessoas estavam reclamando e tal. Daí, fui dormir 2 da manhã. Hoje eu acordei às 6h30. Cansado, cansado. Daí também fiquei postergando. Eu fiz as coisas, editei o vídeo curto que eu tinha que editar. Comi os negócios, mas sabe, eu comecei a cortar o vídeo grande hoje, eu comecei a dormir, do nada deu uma soneca de 1 hora, falei, mano, e daí eu só aceitei, esse vídeo não vai ser hoje, vai sair sexta-feira. E o vídeo do Coringa que eu ia gravar, porque aí eu tenho uma justificativa, né, que daí é uma desculpa, basicamente, mas que é muito, que tem fundamento, tá ligado? Que eu tava pensando, eu não vou, eu vou editar o vídeo com má vontade, que eu tô morrendo de sono, vou deixar programado pra hoje, vou fazer as coisas pra hoje, daí hoje eu ainda vou ter que gravar o vídeo, improvisar um vídeo do Coringa 2 pra amanhã. Qual a chance disso me deixar feliz? Saber que eu improvisei essas coisas e não consegui fazer. E ficou ruim, sabe? Então, eu peguei e falei, beleza, então é isso. Eu vou editar o vídeo hoje, quinta-feira, o de quinta pra postar na sexta, e o do Coringa eu vou deixar pra escrever com mais detalhe, com mais coisa e postar a semana que vem. Que é isso, é não ficar sofrendo também em cima das coisas. Não fez, não fez, bora. O que eu posso fazer agora? Que também foi isso que eu pensei, pô, eu sei que não vai dar pra eu editar o vídeo. Então o que eu vou fazer agora? Tá bom, eu vou começar a cortar o vídeo que eu vou postar amanhã. Eu vou começar a anotar aqui os pontos principais do vídeo do Coringa que eu quero falar. Sabe? E eu assisti o Coringa 2, eu vou ser bem sincero, assim. Eu entendi que as pessoas foram lá com uma expectativa. O ponto principal aqui é que eu acho, eu não vi no cinema, tá? Eu vi prateado, pelo amor de Deus. Só que no pirateado que eu vi, quando eles começam a cantar, porque tem umas cantorias lá, o pessoal, eu acho que no cinema não tinha legenda, então as pessoas simplesmente não sabiam o que eles estavam cantando. No meu caso, eu tinha legenda, então eu sabia o que os caras estavam cantando, então, e faz sentido ali com as coisas. E daí, pra mim, eu acho que é por isso que as pessoas começaram a comentar várias vezes. Ah, não faz sentido nenhum. Como que não faz sentido? Você pode não gostar. Eu achei legal o filme. Porque esse lado do Arthur sempre teve ali. No primeiro filme. É que no primeiro filme também as pessoas esqueceram que ele queria ser artista. A parte dele dançando, a parte dele escrevendo, a parte dele loqueando. Só lembro do que? Haha, Murray, por que está tão sério? E pum. E daí ele rindo. É só isso que os caras lembram, tá ligado? E daí eles queriam isso no Coringa 2. E não tem! E daí eles ficam bravos. Por algum motivo que eu não entendo. E daí depois que eles ficam bravos, eles não conseguem olhar o filme como um filme. Ele olha o filme como ele queria que fosse. Ele fala, esse daqui podia ter sido diferente. Mó da hora, mano. Mó da hora ver. Porque assim, desde o primeiro filme a gente já tinha a ideia de que esse Coringa não era o Coringa principal, não era o Coringa que a gente conhecia. O Coringa, no primeiro filme, era um artista fracassado que queria ser um cara reconhecido e que daí ficou louco por causa de várias coisas e fez várias merda. Nesse, a gente vê que ele percebe isso e que a única coisa que deu fama pra ele foi essa coisa que ele nem teve nada a ver, que aconteceu com ele só, de ficar louco. Tanto que na primeira ceninha, uma animação que tem, e a gente vê o Coringa dançando e a gente vê o Arthur Fleck, assim, sem entender o que acontece, sem entender o que tá acontecendo. Quem que é esse cara? E deu o Coringa zoando ele. Porque é ele sentindo esse deslocamento sobre ele mesmo. E é da hora ver o filme assim, mano. E dele se apaixona lá pela mina, que manipula ele, que engana ele, porque também quer esse Coringa louquinho, kkkk. Em vez de aceitar o cara como ele é. Que daí muita gente diz que é basicamente os fãs do Coringa que foram ver o segundo filme, esperando aquele Coringa maluco e não sei o que. E tudo, eu entendo o cara que ele foi esperando isso, não teve isso, ele ficou, pô, queria aquilo lá. Mas ruim, sabe? Ruim o filme. Mó da hora, assim. O cara loqueando, o cara tentando.
sem saber se vai, se vem, ele assumindo pra si mesmo que sabe? Eu não consigo nem explicar o bagulho que é, sabe? É o cara entendendo que ele não é o Coringa, que era só uma loucura da cabeça dele por causa de tudo que aconteceu. Que era exatamente o que era, sabe? E é um bagulho diferente, é um bagulho que eu gostei. Ah, mas eu queria que ele acertasse todo mundo e que fizesse não sei o quê. Pô, mano, tá bom. E aí? Você vai ficar se prendendo no que é ou no que você queria que fosse, pô? Enfim, eu achei interessante. Também não achei o melhor filme do mundo, mas eu comprei essa briga. Eu postei uma história falando que era o melhor filme do mundo só porque eu vi várias gente xingando e tal. Um monte de cara falando: ah, o Coringa sempre foi o cara que ele é louco, que ele perde tudo e que daí ele enlouquece e causa o caos. É, sempre foi. Por que que agora não dá pros caras fazer um bagulho diferente, tá ligado, mano? Eu não. Eu entendo os caras que. De novo, vou repetir. Eu entendo os caras que não gostaram. Mas eu não entendo os caras que ficam brigando e fica. Eu não entendi. Não fez sentido. O filme é horrível. Pô, mano. Pelo amor de Deus, assim. Tenta ver as coisas sem. Sem só eu gosto, eu desgosto, eu concordo, eu concordo. Vê as coisas pelo que elas são. Igual as pessoas lá no meu vídeo do casamento. Oh, mas eu quero casar. Tá bom, foda-se, eu não perguntei. Eu tô fazendo piada, pelo amor de Deus. Porque o cara tá preso no que ele queria que fosse, no concordo ou discordo. Mas também não sei, eu posso estar errado sobre isso daí. Ah, o Gustavo Gá. Ah, não, o pessoal fez react. React não, o pessoal fez análise e não gostou também. Não fui só eu. O Gustavo Gá fez. Falou que não gostou. Ele era amigo do Felipe Neto. Você acha que esse cara sabe do que ele tá falando? Enfim. Vamos agora pros conselhos de hoje, tá bom? Eu lembrei de botar um story falando pra vocês mandarem. E tem burro ainda que eu. Que assim, o que eu fiz? Eu postei no Instagram do podcast. Então, lembrando, você aí que quiser mandar um conselho pra cá, a sua história. Conselho, no caso, pedir um conselho pra mim. Ou quer que eu leia a sua história ou alguma coisa assim pra eu fazer piada em cima. Ou só pra eu tentar responder de alguma forma que eu não sei. Aloxan Terapia. Como eu disse aqui, eu vou lançar um e-book de coaching. Caso você queira fazer isso, @Aloxan Podcast, só ir lá e mandar seu conselho na DM, tá bom? E daí o que eu faço? Eu vou nesse perfil, eu boto um story. Ah, lembrem-se de mandar as perguntas, as dúvidas, as histórias e tal. E daí eu pego esse story, boto na minha conta principal do Instagram, AloxanPL, e marco Aloxan Podcast para as pessoas irem lá. O cara me manda a história no meu podcast principal. Eu não abro esse perfil quando eu tô no podcast. Ah, mas você poderia. Eu poderia muitas coisas, mas isso não. Eu não vou ficar fazendo coisa a mais porque tem burro. O que me estressa é simplesmente o cara ele não lê o negócio. Enfim. Vamos ver aqui. Aloxan, isso aconteceu comigo alguns anos atrás. Teve uma vez que eu terminei um relacionamento de 8 meses e comecei a conversar com um amigo do meu ex. Uma semana depois, a gente tem conversado bastante. Da gente ter conversado bastante, a gente marca de se encontrar em um campo municipal perto da minha casa. Ele foi com os amigos em comum que a gente tinha e a irmã dele. Quando todo mundo foi embora, até eu, ele me liga dizendo: Oi, Kim. Oi, KKK. Eu não vou falar o nome da pessoa. Pode voltar pro campo, tô aqui te esperando, beleza? Quando eu ouvi, eu estava com um pão de queijo na boca e uma coca do lado, mas tudo bem. A menina quase foi sequestrada, mas tudo bem. Ignorei isso e fui perguntar pra minha mãe se podia voltar para o campo. Ela falou que sim, então fui correndo pra lá. Quando eu cheguei, ele estava lá sentado no banco, sentei do lado dele e começamos a conversar. Depois de um tempo, a gente foi pra trás no lugar que a gente estava e nós nos beijamos. Observação, o beijo foi horrível. Um dia depois ele me mandou a seguinte mensagem: não quero ter mais nada entre a gente, tá bom? Eu acho que o cara só queria te beijar. Não tenho muito... Não tenho... É isso, às vezes o cara, ele só quer perder o bebê, às vezes o cara só quer beijar, às vezes o cara só quer isso, entendeu? Mas ele sabe que se ele só falar, me dá só um beijo porque eu quero perder o bebê,
Ele sabe que a mina não vai concordar. Talvez, na maioria das vezes. Então, não tenho muito conselho pra você. Lide com isso. Vamos ver. Nossa, esse daqui é grande. Esse daqui vai ser bom. Eu espero. Porque senão vai gastar muito tempo meu à toa. Boa noite. Tem um problema que está me incomodando nesses últimos 2 meses, que é o fato de eu não fazer nada. Simplesmente nada, e isso está me incomodando. Estou pensando demais e fazer o que tem que ser feito mesmo, nada. Dei uma pausa que não sei quando vai terminar porque estou sem vontade mesmo. Você tem que parar de fazer as coisas quando você tá com vontade, tá bom? Ah, eu tô sem vontade. Faz sem vontade, irmão. Sabe por quê? Porque a vontade não vai aparecer. Sabe quando você cria gosto de ir pra academia? Quando você vê resultado. Sabe quando que o resultado aparece? Quando você faz sem vontade. Pelo amor de Deus. Entendeu? Só a única coisa que eu perco meu tempo precioso fazendo é entrar no Instagram e ficar rolando a tela até vendo diversos vídeos como memes, piadas, palavra de Deus e papo de coach. E também no Twitter. Não uso o TikTok. Também tem uma garota, e assim, você tá com essa dúvida, mas você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você só não faz porque você não quer. E eu sei porque eu passo pela mesma coisa, passei de uma forma muito pior pela mesma coisa. Naquele vídeo meu falando sobre ego, onde eu cito que eu fiquei mal e tal, passei 15 dias sem fazer nada, a mina falou, não, mas se você tava na cama sem fazer nada porque você não conseguia, não se cobre tanto. As pessoas têm que se cobrar mais, tá? Vamos ser bem sinceros aqui. A maioria das pessoas que eu vejo falando, eu me cobro muito, você não se cobra nada, vamos ser sinceros aqui. Mas você usa como desculpa que, eu não tô fazendo porque eu me cobro demais. Não, você não faz nada. E daí você quer fazer o mínimo e você não consegue porque o seu corpo não te obedece mais. A sua cabeça tá tão em, eu tô cansado, não vou fazer nada, que o seu corpo, em vez de ir sozinho fazer, de você ter essa pretensão de, mesmo não querendo, vou fazer, você não faz isso há tanto tempo, que é uma coisa que a gente faz quando é criança. Eu não quero ir pra escola, vai de qualquer jeito. Mas eu tô cansado, vai de qualquer jeito. Não quero tomar banho, quero dormir. Você vai, sua mãe fala isso pra você. Mas tanto tempo de você tendo controle sobre você mesmo, que você não faz isso, que você desacostumou. E daí, eu não tô com vontade de fazer, então não vou fazer. Faz o negócio, aprende a fazer sem vontade. Pelo amor de Deus. E assim, eu falei que eu tava mal durante 15 dias, que eu não queria fazer nada. E eu não queria mesmo, eu não conseguia fazer nada. Mas, eu sei muito bem que eu poderia. Tinha uma parte de mim que sabia que eu podia levantar daquilo lá e dar um jeito e fazer alguma coisa. Tanto que foi o que eu fiz dia 17. Eu não levantei porque eu fiquei bem. Eu não levantei porque eu fiquei com vontade. Eu não levantei porque eu fiquei motivado. Eu levantei porque eu vi que no próximo mês, que é o mês que eu tô, eu não ia ter dinheiro pra nada. Sabe? Não foi uma coisa boa que me fez levantar. Não foi uma motivação, não foi nada. Foi simplesmente, eu tenho que levantar. E eu poderia ter tomado essa decisão sozinho e antes. E a partir dali começar a melhorar. E daí a mina no comentário lá do vídeo do ego falando, não, mas se não dava é porque não dava. Irmão, eu sei. Eu sei o porquê que eu tava do jeito que eu tava, tá bom? Então não enche meu saco. Vamos lá. Também tem uma garota, colega de turma, que eu achei gente boa. Daí pedi o número dela e a gente conversou por alguns meses e 3 dias atrás. Eu disse pra ela chegar na escola um pouco mais cedo pra gente conversar sobre água. Meu Deus do céu. Basicamente, eu iria dizer que eu gostei dela e que queria a conhecer mais pra poder ter um relacionamento sério depois de algum tempo. Pelo amor de Deus, cara. Só vai deixando as coisas acontecer. Você não chega na pessoa e mete, então, vamos conversar pra gente talvez ter alguma coisa séria depois pra eu te conhecer. Você não faz isso, você deixa as coisas acontecer. Pelo jeito que você tá falando, você deve ser um moleque. Então, já estou deixando claro aqui. Conversa com a mina. Por conversar com a mina. Que as coisas vão aparecendo. Não bota um peso em cima disso, porque nenhuma conversa funciona a partir de um peso. Sabe? Porque as pessoas têm medo disso. Principalmente quando você é adolescente. Uma responsabilidade. Não, daqui a pouco talvez a gente tenha alguma. É uma responsabilidade que não precisa. E que não vai ajudar ninguém. Tá bom? Tira esse peso da sua cabeça da cabeça dela. Algum tempo, porque da última vez que eu achei alguém interessante, eu fui logo pedir em namoro.
Meu Deus do céu. Enfim, a garota deu a resposta, vou pensar. E desde que eu ouvi vou pensar, eu já sabia a verdadeira resposta, obviamente. Isso aconteceu numa quarta e na quinta não tinha aula, então a gente iria se ver na sexta e nós estávamos em turma diferente. Na sexta eu não fui ter essa conversa com ela por motivos óbvios. E quando cheguei em casa, ela enviou mensagem dizendo: ah, eu também gosto de você, mas não quero namorar, porque se algo der errado, eu perco você como amigo, como namorado. Ela só não queria te namorar, tá bom? E daí é isso. Porque se ela quisesse, ela. Ah, meu Deus, é diferente, tá bom? É diferente. Foda-se, eu não vou ficar explicando isso aqui. Mas é diferente. E eu só respondi: tá bom. A gente continuou amigos com a mesma intimidade até eu conhecer uma garota que eu te falei. Que garota? Você mandou mais mensagem aqui? Não achei. Então, não sei. Você acha que me falou e eu não lembro. Tá. Garota que eu te falei. E calhou que as duas estão na mesma turma, ou eu não entendi também, vai ver, eu só sou burro. Turma que as duas estão na mesma turma que eu esse ano, mas eu tenho mais intimidade com essa mina nova. Basicamente o problema de eu ter fica pensando demais era porque eu tava gostando daquela garota que eu chamei pra conversar e também porque na minha cabeça não tinha algo de bom a mais pra pensar. Tá difícil pra mim, amigo. Já deixei de gostar daquela garota que eu pedi em namoro faz tempo. E você só é amigo de uma garota se você quer ela. O cara falou 15 coisas diferentes aqui que eu tô perdido. Você tá com dúvida por quê, então? Fica com a mina que você tá gostando de conversar e ponto. A mina nova. E se você superou a outra, superou a outra. E eu não sei se você é amigo de uma garota ou se você quer ela. Eu sou amigo de várias minas. É, tá, talvez. Mas, que daí talvez. Enfim, a maioria dos meus amigos eu tenho porque eu primeiro conheci no Tinder, né? Mas daí é complicado. Só que também tem as minas feias que você pensa, não teria nada e você é só amigo. Então, eu não sei que conselho você quer, amigo. Que problema que você tá, sabe? É só não tá pensando nas coisas direito, só pensando o que você faz com as minas. A mina que você quer, a mina nova, você vai conversando, vai desenvolvendo, ver se acontece alguma coisa. A mina que te deu fora, você tomou um fora, acabou. Queria eu que meus problemas fossem fáceis assim. Enfim. Tá, pera aí, esse daqui também parece bom. Alô, Xia, segue a Cal. Eu namorava uma menina da igreja, estava indo tudo bem, porém percebi que ela era meio emocionada, mas relevei. Uma quarta-feira ela me manda mensagem falando que viu que eu curtia piadas de humor pesado. Deu o maior esporro em mim e me comparou com o moleque que dava em cima dela. Percebi que sou muito novo na semana seguinte e pedi um tempo e depois terminei. É complicado, né? É que assim, você também, eu acho que eu não tenho que ficar explicando as coisas, piada e tal. A não ser que você quer. Eu gosto de explicar as coisas pra pessoa e discutir, porque eu gosto da briga. E eu não espero que a pessoa concorde comigo. Sabe, eu só vou, ó, argumentinho, argumentinho, aí você decide o que você quer. Você quer brigar, você briga, você. Não sei. Mas se for pra discutir também eu acho divertido. Mas é complicado mesmo ter que explicar, desenhar pras pessoas, assim. E também às vezes a mina só não gosta. E por ela não gostar, ela acha que é horrível. Também tem isso, porque, de novo, vocês aqui, vocês têm 12 anos, é inacreditável, vocês são tudo novo. Eu acho que foi isso, né, o podcast de hoje. Não sei, acho que deu um tempinho legal. E espero que tenha gostado, espero que tenha se motivado com a parte motivacional, espero que tenha brigado com o cara do Freud. Eu vou apagar o comentário aqui dele pra eu não ficar me lembrando, vou apagar da minha galeria, né. Deixei o comentário lá. Mas eu tirei print pra eu lembrar de fazer isso daqui, de falar isso aqui no podcast. Mas é isso. O conselho de hoje, a frase motivacional do dia é: faça agora, tá bom? Tem alguma coisa que você pensa, agora eu podia ir tomar banho. Levanta e vai tomar banho! O que você tá esperando? Vai! Não, eu vou esperar, porque... Esperar o quê? Enfim. Muito obrigado por ter assistido isso daqui. Deixa um comentário pra me apoiar, esse canal aqui é novo, tô começando do zero. E compartilha pra alguém que talvez queira ouvir isso. E veja os cortes, às vezes eu posto uns cortes aqui. E também tem corte, os melhor, eu boto no canal principal, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, até semana que vem. E é isso, tchau!